Esperar. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite, Natalice. Boa noite, João. Boa noite, Flávia. Boa noite, Brena. Boa noite, Vaneide. Todo mundo me ouvindo bem? Boa noite, Vaneide. Está me ouvindo bem? A gente vai falar hoje sobre quaresma, né? Focando mais na questão do jejum, oração e esmola. Mas assim, eu vou fazer um apanhado com o Padre Tiago, para a gente tirar bastante dúvida, que eu recebi muita dúvida no direct, de gente assim que fica um pouco perdida, né? Com relação a jejum, que dia, o que eu posso fazer, como é que é o jejum. Então eu vou estar perguntando tudo isso para o Padre Tiago, porque é melhor. E é só aguardar. Boa noite, Camila. Boa noite, Padre. Boa noite, Tati. Boa noite, sua bênção. Deus abençoe. Tudo Então bem? vamos lá. Vamos lá, Padre, para nossa live de quaresma, para pegar o povo aí, porque tem muita gente ainda que está meio perdida, Padre. Sim, Então, Padre, eu vou começar, eu vou fazer a parte do leigo, tá? Eu vou ser o leigo que pergunta tudo e que não sabe de nada. Então, assim, o tá bom. senhor me responde aí todas as dúvidas. Primeira coisa que eu queria que o senhor me respondesse. Por que chama quaresma, Padre? Por que esse nome? Você me pegou, É. porque eu sei que tem a ver com os 40 dias. E esses 40 dias é para lembrar os 40 dias de jejum no deserto. A leitura do primeiro domingo da quaresma é sempre a tentação de Jesus. E para lembrar também os 40 dias do povo andando no deserto até a terra prometida. Então, o povo passou 40 anos caminhando pelo deserto e nós também fazemos esse caminho do êxodo até chegar às águas batismais, que simboliza a passagem do Rio Jordão, quando o povo atravessou o Rio Jordão. Então, tem a ver com quarentena, né? O pessoal aí do coronavírus, mas é a questão dos 40 dias. Aham, entendi. E, Padre, assim, a missa de cinzas, ela é uma missa muito significativa, né? A Sim, missa que dá início a essa jornada. O senhor pode falar um pouquinho da questão da cinza, só para sim. poder salientar, e por que que tem a cinza? Por que que tem que colocar a cinza na fronte, né? Todo ano se coloca essa cinza. Como é que vocês pegam carvão lá na igreja e põem lá e abençoa e põe na testa da gente? Como é que é isso? A tradição é queimar os ramos do domingo de Ramos do ano passado. Então, Ah, guarda alguns ramos e das cinzas dos ramos, ou quando não tem a cinza dos ramos, é a cinza dos folhetinhos da missa, que não podem ser jogados fora por ter a palavra de Deus. Então, a gente guarda e queima, e dessa cinza nós distribuímos na quarta-feira. Eu brinco que se eu for papa, vai ter cinza todo domingo. vai, vai ter cinza todo domingo. Mas por que que o senhor gosta tanto da simbologia da cinza, padre? Não, não sou eu que gosto, é o povo que gosta. Porque Ah, quarta-feira de cinzas a igreja entendi. lota, né? Então eu vou distribuir Entendi. cinza todo domingo para a igreja ficar cheia. É brincadeira. Ô, padre, eu lembrei de minha mãe. A minha mãe, ela vai para a missa de cinza, mas ela levou um papel, ela levou alguma coisa que ela vai lá e depois da missa ela vai lá e pede um pouco pro povo e traz. Ela Sim. faz isso todo ano. Mas E- o significado é o que está lá no livro do Gênesis, a sentença de Deus para Adão. Tu és pó e ao pó voltará, você foi retirado do pó.
e Deus dá a sentença de morte por causa do pecado. Então, para lembrar que se a gente não converter, nós estamos no caminho de morte. Aquilo que diz o São Paulo, o salário do pecado é a morte. E a leitura de hoje, da quinta-feira, Deus que coloca para nós a opção entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então, se nós nos convertermos e obedecermos os mandamentos, nós estamos no caminho da vida. Mas se a gente continua no pecado, a gente está no caminho da morte. Porque Deus é a fonte da vida. À medida que nós nos afastamos de Deus, nós desligamos de Deus, nós estamos no caminho de morte. Não por castigo de Deus, mas por consequência dos nossos pecados. Entendi. E depois lembrar que a nossa substância, um ser humano cremado, é um pratinho de cinzas. É o que nós somos. A igreja coloca na nossa cabeça aquilo que nós somos. Nós somos pó. Nós somos nada diante de Deus. Nós somos pecadores, mortais. E por isso esse convite à conversão, esse convite à vida eterna, esse convite ao céu, a caminhar para a ressurreição com Cristo. Entendi. E, padre, assim, é um tempo especial na igreja, né? A quaresma, ela é um tempo de maior recolhimento, né? E, assim, a igreja nos convida a várias práticas, né, na Sim. quaresma. Dentre elas se fala muito do jejum, oração e esmola. E esmola, que é a leitura de quarta-feira de cinzas, do Sermão da Montanha. Essas práticas são comuns a quase todas as religiões. As religiões orientais fazem muito mais jejum do que nós. Às vezes tem essa falsa concepção que o cristão despreza totalmente o mundo, que a vida cristã é uma vida sofrida, que é muito doloroso ser cristão, mas eu nunca vi um cristão dormindo em cama de prego. E você vai na Índia, é normal ver os hindus lá, todo cortado, dormindo em cama de prego. Então, esse pessoal das religiões orientais faz muito mais penitência corporal, né? A questão do silício, o pessoal tem aí um assombro com silício, com a disciplina, mas é muito difícil você ver um cristão se disciplinando, usando silício. Né? E no Oriente, no paganismo, o pessoal se mutila. Então, a gente faz muito pouco jejum. A igreja nos obriga ao jejum apenas 2 dias no ano. Os judeus fazem muito mais jejum do que nós. Os muçulmanos fazem muito mais jejum do que nós. Eles levam o Ramadã a sério, né? Que é mais ou menos a quaresma do muçulmano. Então, nós católicos, obrigatoriamente, nós só temos 2 dias de jejum, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. E diga-se de passagem, é um jejum muito mitigado. A igreja diz que pode ser feita 3 refeições, sendo uma completa e as outras 2 incompletas. Então, não é passar o dia inteiro sem comer, padre, porque, assim, veio um monte de gente no direct para mim, dizendo, mas eu tenho diabetes, eu tenho hipoglicemia, eu tô grávida, eu tô amamentando, eu tenho problema de... vários problemas, né? Então, Eu assim... faço serviço pesado, perguntado para mim, trabalho pesado, Então, né? assim, eu pensei que esse jejum, assim, pelo que o povo tava me falando no direct, eu falando, pronto, esse povo tá achando que vai levantar, ficar sem comer o dia inteiro e dormir sem comer e só ir comer no outro dia, né? Pelo que estão falando. E, na verdade, Não é. quando você vai ler lá, né, no Código de Direito Canônico, é uma coisa tão assim, não, mas esse jejum aqui é tão light, né, pá? Tão de boa, né? Sim. Tem várias formas de jejum, mas a mínima que a igreja pede é essa: 3 refeições, sendo uma completa, as outras 2 incompletas. Então, quem almoça pode almoçar normal, mas as outras 2 refeições apenas um lanche, mais simples. E tem o jejum a pão e água, mas não é obrigatório. É pedido por Nossa Senhora em Medjugorje, essa devoção do jejum a pão e água, que eu tenho recordação, eu sei que foi difundido pelas aparições de Medjugorje, mas não é o jejum que a igreja ensina. Se a pessoa quiser fazer, ela pode fazer, né?
Talvez é até recomendado para quem tem gastrite, para quem tem hipoglicemia, porque sentiu fome, come um pouquinho de pão, sentiu sede, bebe água. Água e remédio não quebra o jejum. Os doentes que têm que tomar remédio estão dispensados do jejum. Quem também faz serviço braçal pesado, porque a quarta-feira de cinzas não é um dia de preceito igual ao domingo. O pessoal trabalha na quarta-feira de cinzas. Então, quem faz um serviço mais pesado não tem que desmaiar, né? Então, e abstinência de carne, que a princípio é toda a quaresma, no Código de Direito Canônico. Uhum. Porque vai dizer aqui, os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas do ano e o tempo da quaresma. Então, os tempos penitenciais como abstinência. Mas não é obrigatório. Aqui vai dizer antes que todos os fiéis, ou seja, todos os batizados, cada qual ao seu modo. Então, o monge trapista, o cisterciense, está lá no mosteiro, o jejum dele é mais rigoroso. Cada um ao seu modo estão obrigados por lei divina a fazer penitência. O que é a penitência? A reparação pelos pecados. A quaresma surgiu também como tempo de preparação mais intenso dos catecúmenos. O que é o catecúmeno? É a pessoa que pediu o batismo e está preparando para receber o batismo. Normalmente se batiza os adultos na Páscoa. E no batismo se recebe o perdão de todos os pecados e das penas temporais. Então, normalmente a gente confessa e o padre passa a penitência para a gente cumprir depois. Só que no batismo é o contrário. A pessoa começa a fazer penitência pelos pecados da vida dela antes do batismo, porque depois do batismo está zerado, 0 quilômetro, não tem mais que fazer penitência, né? Porque o batismo apaga tudo. Então, os catecúmenos eram convidados a fazer a penitência antes do batismo, em preparação para receber o batismo. Tá. Padre, assim, o pessoal fala muito a palavra penitência e mortificação. Tem Sim, diferença, padre? tem diferença. A penitência, até o sacramento da confissão também pode ser chamado de sacramento da penitência. Então, a penitência é a reparação pelos pecados. Você peca, Deus te perdoa se você arrepende, mas fica a mancha do pecado na sua alma. Fica as consequências que você vai ter que pagar por isso. Exemplo, uma historinha de São Felipe Neri. A mulher confessou que fez calúnia, que fofocou. E ele deu de penitência para ela pegar uma galinha e despenando a galinha. Enquanto caminhava, despenava a galinha. E depois trouxesse a galinha despenada para ele. Aí a mulher obedeceu a penitência. Ela pegou uma galinha, foi arrancando as penas e depois levou a galinha despenada para ele. Aí ele disse, agora a sua penitência é recolher todas as penas. E ela disse, mas é impossível. E ele falou, mas é isso que as suas palavras fizeram. Né? Se você for reparar a calúnia, a fofoca que você fez, é muito difícil. Então, essas palavras voaram, igual as penas da galinha. Né? Sabe Deus onde que essas palavras más chegaram. Então, a penitência é reparar o mal praticado. Quem roubou tem que devolver o roubado. Quem abortou. Né? Às vezes, a pessoa confessa sempre o mesmo pecado. Padre, eu confessei, mas eu não me sinto arrependida. Porque eu fiz um aborto, eu confessei já 10 vezes, mas eu não sinto perdoada. Então, é porque falta penitência. Né? Você não vai pagar a consequência de aborto com 3 Ave Marias, 3 Pai Nossos. Você tem que fazer uma penitência mais pesada. Alguém que matou, você pode rezar 1000 terços, que é pouco ainda perante a vida do próximo que você tirou. Então, até o nome penitenciária, que é da cadeia, né? Uhum. A igreja que inventou as penitenciárias. A pessoa podia ficar no lugar para fazer as penitências em reparação do pecado que ela tinha cometido, em vez de receber a pena de morte para alguns crimes. Entendi. Porque normalmente o povo punia com a pena de morte.
Aham. Mas a igreja pode dizer, não, vamos salvar a vida dele, vamos dar um lugar para ele fazer penitência. Entendi. Isso. Interessante. E a mortificação, padre? Mortificação, entre aspas, é se matar. É a palavra de Jesus, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Palavra do evangelho de hoje. Então, se matar que jeito? Não pelo suicídio, é o oposto. Né? Você que é fofoqueiro, é da sua personalidade, você é linguarudo. Então, a sua mortificação é matar a língua. Né? Você tem que morder nessa língua e deixar de ser linguarudo. É matar um defeito que você tem, ou um vício que você tem. No fundo, é aquela palavra de Jesus. Se seu olho te leva a pecar, arranque esse olho. Se sua mão te leva a pecar, corta. Jesus não estava falando literal, senão a única coisa que a gente não ia cortar era o cabelo. Né? Eu acho que só o cabelo que não peca. O resto ia ter que cortar, não ia sobrar nada. Então, Jesus não está falando no sentido literal de mutilação, né? No sentido de tirar aquilo que está impregnado em você e que te prejudica. Você é guloso, então o jejum para um guloso não é só jejum. Um jejum para um guloso é mortificação. Ele está matando a Entendi. gula. Entendi. É porque assim, nessa questão do jejum, às vezes a gente chega assim, aí vem ou um evangélico ou um católico assim, daqueles de BGE, que chega assim e fala: "Ah, mas não adianta ficar sem comer, porque Deus olha o nosso coração, né? E o que que adianta ficar sem comer se você devora o seu irmão? Você tem que fazer jejum da sua língua." Isso existe, padre? É a mortificação da língua, existe, né? Mas o jejum da língua, o jejum é da comida. Agora, mortificar a língua... Então, essa é a diferença. A penitência é uma penitência também. Alguém que é acostumado a xingar e fazer o propósito de parar de xingar. Às vezes é uma penitência difícil. Mas não chega a ser uma penitência. Exemplo, o rapaz que fala, eu não vou ver pornografia. Não é penitência, isso já é obrigação dele. Né? Ou fazer a penitência de ir à missa todo domingo. Já é penitência. Não é penitência, já é sua É obrigação. obrigação. Eu vou tratar bem minha mãe. Isso não é penitência, é o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, você tem que lutar para deixar o pecado, isso é penitência. É uma prática penitencial, a luta contra o pecado. Mas eu não aconselho colocar na quaresma, entre aspas, penitências que já é obrigação sua. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, estudar. Ai, minha penitência é estudar, mas se você é estudante, é sua obrigação. Você não está fazendo nada de extraordinário. Perguntaram para mim no direct assim. Fui no médico e ele me passou uma dieta restrita onde eu vou ter que tirar todos os carboidratos e não sei o que, e não sei o que lá. Isso vale como penitência? Eu respondi, não. E eu acho que vale. O senhor acha que vale? Eu acho Então eu que fiz vale. errado. Respondi para a mulher, não, porque você já tinha que fazer. Porque eu também estou seguindo uma dieta que é uma penitência, viu? E eu vejo que ser fiel àquilo dali é muito difícil. É se mortificar mesmo. Então, para um diabético não comer doce já é uma penitência. Porque o proibido é mais gostoso. Então, Uhum. se o médico falar para ele, está proibido doce, ele ser fiel à dieta dele, oferecendo isso a Deus. Porque fazer dieta para emagrecer não tem valor nenhum. Né? Se a sua intenção é perder quilo, é o evangelho de ontem. Então, você já alcançou a recompensa. Né? Se o seu prêmio era perder 10 quilos, parabéns, você já conseguiu. Então, a penitência tem o sentido de ser por amor a Deus, fazer para ter uma união com Deus. Isso que você dizia, o fulano reza, mas ele tem tal defeito. Se ele não rezasse, talvez seria pior. Se ele não jejuasse, talvez seria pior. Conta-se a história
de um capitão de um navio que era muito bravo, muito colérico, mas ele rezava o terço todo dia. E aí os marinheiros de lá falavam, o que adianta ele rezar o terço, né, e ser tão bravo com a gente? E um dia ele ouviu um marinheiro falando, o que adianta esse homem rezar o terço, sendo que ele é tão bravo? E ele dizia, antes de eu rezar o terço era muito pior. Então agradeço a Deus porque eu rezo o terço. Entendi. E assim, padre, a questão é jejum. Eu acho que ficou bem claro, então, para todo mundo, que o jejum a pão e água, esse jejum assim um pouco mais radical, digamos assim, ele é um jejum por escolha, né, do fiel. Sim, não é a igreja que obriga. Entendi. Ele é a pessoa que tem aquela predisposição, ela vai lá e faz aquele jejum, né? Ou ficar o dia inteiro também sem comer. Eu conheço gente que consegue passar a semana sem comer. Conheço pessoas que não comem nada na Semana Santa, só a comunhão. E dão conta, de boa. Então, mas isso não é o que a igreja recomenda. Se a pessoa quiser fazer, é por conta dela. E às vezes é bom pedir conselho para o diretor espiritual. Porque às vezes a pessoa faz penitências extraordinárias, mas junto com as penitências extraordinárias a pessoa pesca pelo orgulho. Então acaba virando aquele fariseu do evangelho que dizia, eu jejum 2 vezes por semana, eu pago o dízimo até da hortelã, eu não mato, eu não roubo, eu sou muito católico. Então, a pessoa que acha que ela está muito boa, é sinal que ela está, no fundo, ela está virando fariseu. Então, qual é o seu risco de ficar com soberba, né, padre? Sim, de se achar melhor do que os outros. Mortificações que mortificam os outros. Você não tem que fazer mortificação que é penitência para os outros. A penitência é para você. A mulher que fala, quaresma, eu vou ficar 40 dias sem sexo. Ela não pode. Tem caso, mas ela não pode fazer isso. A penitência dela mata é o marido dela, não é ela. Me perguntaram isso ontem, padre, por isso que eu ri aqui. Me perguntaram isso ontem. Ou a mãe que fala, eu não vou cozinhar carne nessa casa, 40 dias sem fazer carne aqui nessa casa. Então, ela está matando os filhos, o marido, em vez de matar a si mesma. Né? Entendi. E aí, agora vamos passar para a parte da oração, padre. Então, assim, orar sem cessar. Se a gente já tem que rezar normalmente, na quaresma a gente tem que meio que estar mais vigilante nesse sentido, né? Sim. Na oração, até para poder ajudar nas práticas de mortificação, penitência, jejum. Se não tiver associada à oração, eu acho que a coisa não vai para frente. Mas como é que é essa oração? Alguém perguntou, o que eu rezo para fazer o jejum? Não tem que rezar nada. Né? O jejum já é a oração do corpo. A penitência, a mortificação é a oração do corpo. Então, mas a oração, eu comparo a oração com a comida. Jesus falou uma vez no Evangelho, e São Paulo repetiu depois, orai sem cessar para não cair em tentação. Então, por 2 vezes a Bíblia manda orar sem cessar. É impossível. Você fala, como que eu vou dar conta de obedecer esse mandamento? A igreja tem alguns truques. Um deles chama oração jaculatória. Jáculo, em latim, significa flecha. Então, são flechadas para o céu. E São José Maria Escrivá dizia que se numa fogueira já não tem mais lenha grossa, se a lenha grossa está acabando, então, para não deixar o fogo morrer, tem que jogar os gravetos, folha seca, né? Para não deixar o fogo apagar. Então, essas pequenas orações, que é glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus, eu te amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Pode ser retiradas da Bíblia. Senhor, tem de piedade de mim. Senhor Jesus, Filho de Deus, Filho de Davi, tem de piedade de mim que sou pecador. Então, a oração do leproso, Senhor, se queres, podes me purificar. Pode ser retirada da Bíblia, dos Salmos, mas pequenas frases que te ajudam a manter a consciência da presença de Deus. Depois, eu comparo igual a comida. Não dá para comer sem cessar.
Mas a gente tem normalmente 2 horários no dia para se alimentar, de manhã e à tarde, ou à tarde e à noite. Então, é tradição cristã você reservar 2 horários no dia para dedicar à oração. Quem ainda é iniciante, começar com pouco tempo. A igreja chama de oração mental. Então, o que é a oração mental? É você pegar um trecho da Bíblia ou de algum livro espiritual e ruminando aquilo. Os padres da igreja chamavam de ruminação da escritura, igual a vaca que rumina o capim. A vaca tem 2 estômagos. Ela mastiga primeiro, desce para o primeiro estômago, depois volta para a boca, mastiga de novo, desce para o segundo. Não sei se o pessoal sabe disso, mas os animais que ruminam, eles têm 2 estômagos. Então, não ruminar só com a cabeça. Você tem que ler, entender, mas aquilo tem que descer para o coração. Né? A palavra que você ouviu pode ser uma pregação, ou quando você vai no homilia, você vê que a carapuça serviu, que Deus falou com você, não pode entrar no ouvido e sair no outro. Você tem que levar aquilo, a conversa com Deus, a oração. E conversando com Deus sobre aquele ponto de como que você vai aplicar aquela palavra na sua vida. E isso te faz crescer na fé. Quando você escuta a voz de Deus, porque a gente reza não para Deus escutar a gente. A gente reza para escutar o que Deus quer de nós. Né? Você que só reza para Deus te escutar, você está rezando mal. É você que tem que ouvir o que Deus quer da sua vida e colocar em prática. Então, isso chama meditação, é claro. Tem as orações vocais, mas essas daí todo mundo sabe fazer. Rezar terço, ler salmos, isso aí, orações decoradas, isso aí o povo sabe. E as orações vocais eu sugiro as jaculatórias para quem é iniciante. Agora, você que quer dar um passo a mais, eu vou sugerir aqui esses livros. Se chama Falar com Deus, do Francisco Fernandes Carvajal. São meditações para cada dia do ano. Esses livros são da editora Quadrante, estou fazendo a propaganda de graça aqui, porque o material é bom, mas está disponível na internet. Tem o site Hablar com Deus, o nome do site é espanhol, mas lá tem as meditações em português. Então, para quem quer começar a aprender a meditar, eu sugiro isso aqui porque é fácil. E é muito bom, são muito profundas, né, padre? Muito profundas, boas citações. Então, você acorda cedo, de manhãzinha. Eu não tenho tempo para rezar, o pessoal fala isso. Eu não tenho tempo para rezar porque eu trabalho muito. Então, acorda mais cedo, 10 minutos. E lê um pouquinho. Não precisa ler tudo. O brasileiro é preguiçoso para ler, vamos ser sinceros. Eu sei que a maioria aqui não vai dar conta de ler. Para quem não tem hábito de leitura, não vai dar conta de ler todo dia, as meditações do dia. Mas você lê um trecho e vê a parte que tocou, que Deus falou com você e fica pensando nisso. Né? Você pega uma linha, né, um parágrafo que vê que Deus falou com você, que serviu para a sua vida, que serviu para o seu dia a dia, e pensar como que eu vou colocar isso no meu dia hoje, como que eu vou viver esse evangelho, como que eu vou colocar essa palavra em prática na minha vida. O pessoal está fazendo perguntas, se quiser. Alguém perguntou aí de novo e a gente vai voltar vai precisar voltar um pouquinho, padre, só para dar uma martelada aí um pouco mais. Pessoa perguntando aqui, ó, o jejum da quaresma seria apenas referente a alimentos ou podemos jejuar algum hábito que gostamos? Por exemplo, jogos, redes sociais. Sim, isso aí entra mortificação. Jejum é comida mesmo. A palavra jejum é abster-se de comida. Então, o dia de jejum é um dia que você come menos. Para você lembrar de Deus. Porque também, quando você faz uma mortificação, por exemplo, é costume em algumas paróquias a fruta de São José. O pessoal sorteia uma fruta para ficar um ano sem comer aquela fruta em honra a São José, ou pedindo uma graça especial a São José. Aí você tira a banana. E aí chove banana na sua vida. Então, quando você fala que não vai comer alguma coisa, aquilo dali aparece toda hora, o pessoal te oferecendo.
E isso não é uma tentação, isso é para te lembrar de Deus. E colocar um motivo pelo qual você está fazendo o jejum. Porque se você tem um motivo, é claro, primeiro em reparação pelos próprios pecados. Mas você pode pedir uma graça, você pode pedir uma cura para uma pessoa, você pode oferecer pela conversão de alguém, pela libertação do vício de alguém, um filho na droga, um marido alcoólatra, né? Então, eu normalmente o jejum que eu faço na quaresma, uma quaresma eu fiz por uma pessoa que participava na paróquia, mas não pediu o batismo. Eu tinha feito o casamento dela, ela era de uma família evangélica, não batizada, e casou com um rapaz católico. E não pediu batismo, ia na missa e tudo, não virava católica. E aí, uma quaresma, eu ofereci muitas penitências para ela, pedindo para que ela pedisse, oferecendo a Deus pela conversão dela. E no final da quaresma, ela falou, Padre, eu quero ser batizada. Então, o exemplo do menininho. Aqui a gente esqueceu de falar da idade. Está obrigado ao jejum dos 18 aos 59 anos. Quem completou 60 já está dispensado o jejum. Jejum, a igreja obriga dos 18 aos 59. Mas um menininho uma vez falou, Padre, eu vou ficar sem chupar a balinha para o meu pai parar de beber. E eu falei, então fica a quaresma sem chupar a balinha pela conversão do seu pai. E aí depois ele falou, Padre, funcionou, meu pai ficou a quaresma sem beber. Né? Então, aquela palavra de Jesus, que algumas espécies de demônios só se expulsa com jejum e oração. Algumas graças que para você alcançar é necessário jejum. É costume entre os evangélicos o jejum de Daniel. Não sei se você já ouviu falar. Não. O jejum de Daniel, nunca ouviu, não? Não. Evangélico jejua mais que a gente, né, padre? Tem uns que Alguns sim. Alguns tem uns sim. sim, né? Não, não é o todo, não, mas tem uns que são. E o jejum de Daniel é ser vegano por 21 dias. Não Que comer é carne? não comer carne nem derivado de animais. Só Ah, legumes. E eu conheço gente que fez esse jejum e alcançou algumas graças que realmente precisava alcançar. Estava travado na vida e aí falou, não sei de onde que surgiu essa história do jejum de Daniel, está na Bíblia, que Daniel ficou 21 dias comendo só legumes e para que Deus pudesse fazer o povo voltar à terra prometida, o povo que estava no exílio. Deus disse que eles ficariam 70 anos no exílio. E aí passou 70 anos e não voltaram. Então, a promessa de Deus estava travada. E Daniel fez esse jejum para ver o que era necessário para alcançar essa graça do povo voltar para a terra prometida. tem muita gente aí que conhece, muita gente dizendo que já fez, que é difícil, tem gente dizendo que Ah, conhece. sim. E outra coisa, os 40 dias da quaresma podem ser contados de duas formas. Da quarta-feira de cinzas até o sábado, antes do domingo de Ramos, dá 40 dias. Então, a Semana Santa é um tempo à parte, um tempo especial. É quaresma também. É considerado tempo de penitência, em preparação para a Páscoa. Mas, se você pegar na folhinha e contar 40 dias, vai terminar no sábado, antes do domingo de Ramos. E a outra forma de ser contado, que eu aprendi na teologia, é da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, sem contar os domingos, porque os domingos não são dias penitenciais. Ah, entendi. Então, Sim, assim, entendi. Aí agora voltando para a parte da oração, eu queria que o senhor falasse a questão de colocar o trabalho também como oração, padre. sim. De oferecer a Deus aquilo que você já faz normalmente, de forma, podemos dizer, ordinária, cotidiana, rotineira. Fazer isso por amor a Deus. Você tem que acordar todo dia para trabalhar. Em vez de acordar só para ganhar dinheiro, em vez de trabalhar só para trazer o sustento para a família, por que não oferecer seu trabalho a Deus? De trabalhar na presença de Deus igual o São José trabalhava.
Então, ou igual Nossa Senhora trabalhava. Oi, Tati. Tem uma pessoa perguntando bem assim, mas se quiser, pode fazer penitência no domingo? Pode fazer penitência no domingo. O domingo também é dia de jejum, porque a gente tem que fazer o jejum eucarístico. Não foi abolido o jejum eucarístico. Na época da minha avó, era da meia-noite até a hora da missa. Por isso que as missas eram todas de manhã. Entendi. Depois a igreja abreviou para 3 horas antes da missa. Mas como a gente vive numa geração Nutella, então se fosse 3 horas antes da missa, ninguém ia comungar. Então a igreja colocou 1 hora antes da comunhão. É 15 minutos antes da missa, praticamente. A missa dominical dura quase 1 hora, então normalmente 1 hora. Então um pouquinho antes da missa, parar de comer para poder comungar. Mas pode ser feito mais tempo. Os Aham. ortodoxos, eu acho que algumas igrejas orientais são 24 horas de jejum antes da comunhão. Por isso que eles comungam muito pouco. Hum, entendi. Comungam Mas só em ocasiões especiais. entendi. Padre, agora vamos para a parte da esmola. Vamos para a esmola. O que é a esmola que a igreja diz? É pegar e sair dando dinheiro na rua? Como é que é essa Tá? esmola? Como é que a gente faz de maneira certa essa esmola? Então, aqui vamos distinguir 3 coisas. Uma coisa é o dízimo, que às vezes o pessoal fala, padre, eu posso pegar meu dízimo e dar para a instituição de caridade? A resposta se é dízimo, não. Porque a primeira finalidade do dízimo é o sustento da liturgia. Então, o dízimo é para o templo. Na Bíblia, o significado do dízimo é esse. Uma parte do seu salário você devolve ao templo para a manutenção dos sacerdotes e da liturgia. Então, eu convido quem não é dizimista a começar a ser dizimista, porque aquela palavra de Jesus, aonde está o seu tesouro, é lá que está o seu coração. Você pega com o que você gasta, você pega a fatura do seu cartão de crédito, você vai descobrir o que você ama. Então, quem é católico e não dá nem R$ 1 para a igreja, é que ele não ama a igreja. E nisso os evangélicos dão um tapa na nossa cara. É claro que tem corrupção, é claro que tem desvio, não vamos ser sonso também, né? Eu acho que no meio evangélico tem lavagem de dinheiro, no meio católico, infelizmente, teve aí notícia um tempo atrás de escândalo financeiro, né? Mas isso é problema do bispo com Deus, do padre com Deus, do pastor com Deus. Se ele vai desviar, se ele vai roubar, se ele vai usar de forma indevida, problema dele. No dia do julgamento, ele vai pegar um lugarzinho bem quente no inferno, né? Mas a nossa obrigação de cristão é ajudar a igreja nas suas necessidades, o 5º mandamento da igreja. Então, eu que sustento uma paróquia da periferia, nós temos 5 capelas. Então, por mês, só de energia elétrica eu devo gastar uns R$ 2.000. E às vezes o povo tem essa impressão, não, a igreja é rica, a igreja tem muito dinheiro, e a gente contando moeda para pagar funcionário. Então, primeiro o dízimo. Depois a oferta. Aquilo lá na coleta da missa, você doa o que quiser, o que puder. Na igreja não tem uma taxa para dizer tem que dar tanto, tem que ser 10%. A igreja não diz isso. O dízimo 10% na Bíblia era mandamento, para o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento eu falo que o dízimo é 100%. Jesus, ele quer todo o seu coração, ele não quer só 10% do seu coração, ele quer toda a sua vida. Eu faço a comparação entre namoro e casamento. No namoro, a mulher contenta com o sábado. E você gasta 6 dias para você e dá o sábado para o namorado, ela está feliz. Né? E você pega lá de R$ 1.000, você gasta R$ 100 com a namorada por mês, ela está felicíssima. Né? Você dá o dízimo para a namorada, já está valendo. Agora a mulher não. A mulher, se o marido falar, não, eu vou vir aqui só no domingo, casamento, né? Então, ela quer tudo do marido. Todo o tempo, toda a atenção e todo o dinheiro também. Se o marido não dá dinheiro, Também. ela vai lá na carteira e pega, né? Então,
eu faço... O Antigo Testamento foi um namoro, o Novo Testamento é o casamento com Deus. Jesus quer toda a nossa vida, todo o nosso amor, todos os nossos talentos. Então, não se contente em dar um pedacinho para Deus. Deus quer tudo. Que tudo aquilo que você tem é graça de Deus e deve, de alguma forma, retornar para Deus. Então, a esmola. A esmola é doar o supérfluo. Aquilo que você tem e você não usa, você está roubando dos pobres. É uma palavra de São João Crisóstomo. Se você tem e não usa e não precisa, uma coisa que é supérflua, você está roubando dos pobres. E isso é para tudo, padre. É roupa, calçado, Tudo. tudo. Aí, aqui tem uma distinção. O que é necessário, o que é digno e o que é supérfluo. Ah, Sei lá, um médico tem uma... sei lá, um médico, uma nutricionista tem uma balança. Para ela, talvez é necessário. Agora, eu tenho uma balança aqui no meu escritório, é supérfluo. O pessoal vem para a direção espiritual e eu falo, você podia subir aí na balança? Né? Não, entende? Uma comparação. Sei lá, o presidente tem um avião, beleza, talvez é necessário. Mas um bispo ter um avião é supérfluo. Né? entendi. Eu não sei. Agora, eu aqui no Goiás, no seco, aqui no deserto, no cerrado, eu ter um barco é supérfluo. Agora, um bispo lá no Amazônia ter um barco, para ele é necessário. Então, isso aí é a sua consciência que vai dizer o que é necessário, o que é digno e o que é supérfluo. A igreja quer que a gente viva com dignidade, não tem que viver na penúria, na miséria. Né? Temos que viver na dignidade dos filhos de Deus. Mas algumas coisas são supérfluas e o supérfluo que é para você pode ser necessário para outro. Entendi. Uma vez eu cheguei na casa de um casal, o marido falou, padre, o que eu faço com a minha mulher? Ela tem 200 pares de sapato. A mulher é viciada em comprar sapato. E eu falei, pô, não sei, arruma mais pé para ela, porque só 2 pés está pouco. Entendi. Então, nesse caso, tem que doar aquilo que se tem, que está sobrando, não está usando. E aquela Sim. questão que o senhor falou, né, padre? Não doar o que está estragado, né? Não doar o pior, né? Lá no seminário, o povo achava que o seminário era lixão. Na época de seminário. Porque as coisas da diocese que não prestava para nada, levava para a gente para o seminário. Comida estragada. Os negócios que não servia para nada, aí mandava para o seminário. É para vocês dar um fim, né? Era do lixão. Entendi. Então, a esmola é nesse sentido. Dinheiro, padre. Questão da esmola com dinheiro. O que o senhor pensa a respeito? Eu penso, a Bíblia por 2 vezes fala para não desviar o rosto de quem te pede. E não virar as costas a quem te pede. Você não pode fingir, passar pelo cara lá no semáforo e fingir que ele não existe. Então você tem que dar alguma coisa para ele, mesmo que seja um sorriso, mesmo que seja um bom dia. Eu acho que já é uma esmola você dar uma atenção. Uma vez eu atendi um mendigo, não dei nada para ele. Eu falei, olha, eu não tenho, estou sem carteira aqui. E ele falou, não, padre, só do senhor parar para conversar comigo já valeu. Só do senhor me dar seu tempo e me ouvir já ajudou. Então, Entendi. o meu conselho é ter umas moedinhas. É o que eu faço. Eu sempre tenho umas moedinhas. Se eu tenho moedinha, eu dou uma moedinha para quem está ali no sinaleiro. Se eu não tenho, fica sem. Agora, às vezes, Deus vai te inspirar a ajudar alguma pessoa que você conhece, que você sabe que está precisando. Um dia eu estava caminhando no parque e eu vi um casal comendo manga, porque eu vi que eles não tinham o que comer. Eles estavam ali comendo manga do parque, porque não tinham o que comer. E aí Deus falou no meu coração, pega o que você tiver na sua carteira e dá. Aí eu falei, pô, eu não sei quanto que eu tenho na carteira. Eu podia ter R$2, mas eu podia ter 50.
né? E eu sabia que aquele dinheiro não ia me fazer falta. Se estava na carteira até o fim do mês, é porque eu não precisei. Mas eu escutei Deus falando comigo. Você pega o dinheiro que está na carteira e dá para eles, tudo. E eu não estava vestido de padre, eles não sabiam que eu era padre. Né? Fui lá, peguei o dinheiro que estava na carteira e dei para eles. Eles assustaram, eles falaram, mas por quê? Eu falei, não, Deus mandou doar para vocês. E assim, a alegria deles foi tão grande que aquilo valeu muito mais do que um salário. Né? Ver a alegria deles, por louvar a Deus, porque eu falei, foi Deus que mandou. Eles não agradeceram a mim, eles agradeceram a Deus. Então, aqui, quando Jesus fala que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, é no sentido também de você não ficar contabilizando o que você deu. Eu, quando era iniciante, quando eu converti, eu ficava anotando o tanto de jejum que eu fazia, o tanto de oração que fazia. Eu lembro, eu converti mais ou menos, aliás, eu nasci católico, mas que eu entrei para a igreja mesmo com convicção foi com uns 11 anos. Aí na minha primeira quaresma eu estava anotando o que eu fazia, o tanto de terço que eu rezava, o tanto de capítulo da Bíblia que eu lia, as esmolas que eu dava, contava o centavo, colocava lá. E aí, por que eu falo para não contabilizar? Porque na parábola do juízo final, os justos têm uma surpresa. Senhor, quando foi que nós te demos de comer? Senhor, quando foi que nós te demos de beber? Senhor, quando foi que nós te ajudamos, que nós te visitamos, que nós te demos roupa? Então, quem faz por amor a Deus mesmo, não fica contabilizando o tanto de dinheiro que deu, né? Que fica lá como que comprando a Deus. Ó, dei esse tanto de esmola, só está devendo isso para mim. Quem faz por amor não fica calculando. Entendi. E padre, teve uma pessoa que perguntou aí se tem idade para devolver o dízimo, se tem uma idade estabelecida para a pessoa devolver o dízimo. Tem que ter o salário. Quem não tem salário não tem que ser dizimista. Tem que ter Entendi. renda. Aí algumas mulheres falam, padre, eu não trabalho fora, é só meu marido. Eu posso pegar o dinheiro dele para devolver o dízimo? Só se ele tiver de acordo. Né? Mas quando é casal, tem que estar de comum acordo. Mas Entendi. roubar o dinheiro do marido para devolver o dízimo não pode. Teve uma pessoa que perguntou aí que ela trabalha junto com o marido. Se ela poderia devolver o dízimo junto com o marido. Pode devolver junto, mas tem que estar de acordo. Eu acho que se Entendi. for gerar atrito na família, melhor não. Entendi. Se for fazer o marido ficar com raiva da igreja, ficar com raiva dos padres, deixa quieto. E depois, pessoas que estão passando necessidade, ela tem que ser ajudada pela igreja, não é? Numa paróquia que eu estava, meu coração doía. Vinha lá a velhinha aposentada devolver o dízimo, eu falava, pô, eu que tenho que ajudar ela, e ela está ajudando a paróquia. Né? Então, a primeira finalidade é a manutenção do culto, da liturgia. Mas uma parte do dízimo, depois das pastorais, em terceiro lugar, que vem ajuda aos pobres. Mas tem esse lugar, né? A igreja Entendi. tem que ajudar os pobres, como igreja. Não só pessoalmente os fiéis, mas a paróquia e a igreja católica é a maior instituição de caridade do mundo. Entendi. Então, se não tem uma obra social na paróquia, mas devia ajudar uma paróquia mais pobre, ou outra obra social. E às vezes o pessoal, a gente não toca a trombeta, porque o pessoal também quer publicidade, né? O que Jesus dizia ontem, você não tem que ficar mostrando. Lá no céu você vai saber o que valeu mesmo, o que foi caridade mesmo. Deixa para o juízo final que você vai saber a consequência da sua vida. Né? Então, padre, assim, tudo isso que a gente faz na quaresma, jejum, oração, esmola, o sentido disso tudo é para chegar bem até a semana maior da igreja, né? Que é a Páscoa. Semana Santa, o domingo de Ramos, que é o domingo da Paixão, mas a quarta-feira de cinzas é só o primeiro passo para a gente chegar no Tríduo Pascal. Quem nunca foi no Tríduo Pascal
é a Quinta-feira Santa, a Missa do Lava-Pés, a celebração da Adoração da Cruz, normalmente sexta-feira, 15h, e o Sábado Santo, que é a Vigília Pascal, a celebração mais importante do ano, a mais demorada, mas é a mais bonita. Não é obrigatório participar do Tríduo Pascal. Quem vai no domingo de Páscoa, cumpre a Páscoa normalmente, né? Porque até mesmo quem tem muita criança, quem é doente, talvez não dá conta de uma missa muito longa. Mas é um convite. Quem nunca foi, essa pergunta é importante. Se a penitência e a mortificação vale se estiver em estado de pecado mortal. Vale sim. Você, em estado de pecado mortal, não pode abandonar a oração, a penitência e o jejum. Mesmo em estado de pecado mortal, é aconselhável fazer essas 3 coisas para reparar o seu pecado. A penitência é depois da confissão, mas pode ser antes também. Então, não precisa esperar confessar para reparar o mal que fez. Pode ser antes. Então, voltando ao Tríduo Pascal. Quem nunca foi, que seja esse ano, né? A Páscoa não é para pescar, não é para viajar. Viaja, tem tantos feriados no ano. Então, Deus nos dá essa graça de viver num país de maioria católicos, para a gente, né, é um privilégio. Em alguns lugares é proibido professar a fé publicamente. Então, nós temos esses feriados, que para nós não é feriado, são dias santos, que muitos santos derramaram o sangue para a gente poder estar celebrando esses dias. Padre, me fizeram uma pergunta que eu me senti assim numa sinuca de bico. A pessoa falou assim: na Sexta-feira Santa, a minha família tem como tradição sempre se reunir para comer bacalhau e uma pessoa lá da família faz todo ano. E essa pessoa, ela quer jejuar, mas aí não quer faltar na coisa que a família só se vê naquelas datas. Como é que é isso, padre? Como é que pode sair dessa situação? Então, muitos perguntam, não pode comer carne, mas pode comer peixe? Pode. Então, é uma tradição já dos padres da igreja que não comiam carne, mas comiam peixe. Está na regra de São Bento que os beneditinos não podem comer carne, mas pode comer peixe. Então, é uma tradição cristã, já tem 2000 anos. Né? A diferença, o peixe não é um animal de sangue quente, então a igreja não considera peixe como carne. Pode comer carne na Sexta-feira da Paixão. Não tem problema nenhum ela comer o bacalhau. Isso não quebra a abstinência de carne. É tradição católica, então pode comer o peixe à vontade. Para nós aqui no Brasil,